Olá, o Idade em Ação começa agora. Aqui vive um corintiano feliz. A frase está numa placa que Dom Paulo Evaristo Arnes pregou na porta da chácara de sua irmã em Curitiba. Ao lado desse bem-humorado recado está a figura de um passarinho com a camisa alvinegra. O cardeal, que fez uma opção pelos pobres, lutou pela democracia e contra a tortura, revela dessa forma toda a sua paixão pelo futebol. Idade em Ação, a revista eletrônica de quem gosta de viver e viver bem, está no ar. O programa de hoje tem um formato diferente. É que nós não resistimos. A equipe do Idade em Ação foi conhecer um pouco da vida do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, e aí, o que era para ser uma matéria curta, virou um bloco inteiro do programa. Mas você vai ver como valeu a pena. Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu em Forquilinha, Santa Catarina, em 1921. Criado entre 5 mulheres, encontrou na religiosidade da mãe a orientação que o levaria a ser padre. Da profissão, fez sua missão na terra. O homem de decisões firmes, porém generoso, dedicou toda a vida a ajudar o próximo, mesmo que para isso tivesse que enfrentar os fuzis da ditadura militar no Brasil. Aposentado, Dom Paulo não descansa. Com quase 84 anos, ainda luta para disseminar a fé e a igualdade entre os homens. Eu percebi que minha mãe era muito religiosa e sempre que vinha um padre, ela ia assistir a missa, ia comungar e depois ficava na igreja rezando por muito tempo. E toda noite ela reunia a família inteira para rezar e sempre rezava pelas vocações sacerdotais e religiosas. Então ela teve 3 filhas que entraram e se tornaram religiosas e foram superiores da congregação delas, e 2 padres. Um padre já faleceu, um franciscano, dessa casa que está aqui, onde nós estamos, e o segundo era eu, mais moço que ele. O trabalho pelos pobres tem uma história muito longa. Ela começou propriamente na compreensão da vida de São Francisco de Assis, e sabendo como São Francisco era homem rico e abandonou tudo para ser pobre e simples, e foram mais de 20 a 30 mil pessoas que seguiram a ele depois, durante a vida, tanto homens quanto clarisas, mulheres. Então eu achei que aquilo era realmente um exemplo extraordinário para a gente seguir na vida. Incentivado pelo pai, o ainda jovem Paulo aprendeu a gostar de futebol. Mas foi a proximidade com populações carentes do Rio de Janeiro e de São Paulo que despertou uma das grandes paixões do cardeal. A minha juventude foi uma de todas as crianças. Nós éramos um grupo muito bom de futebol. Quando eu estava no Rio, torcia pelo Flamengo. Então eu me acostumei a torcer com o povo pobre, o povo simples, o povo animado, etc. E quando havia jogo, Fla-Flu, eu ia para os morros para evitar que eles tomassem cachaça. Chegando depois a São Paulo e trabalhando nos morros, eu não tinha senão corintiano. Se eu não fosse corintiano, eu era inimigo deles. Foi durante a ditadura militar que Dom Paulo vestiu definitivamente a camisa dos direitos humanos. Arriscando a própria vida, impediu que tantas outras fossem interrompidas antes do tempo e incentivou uma nação a lutar pela democracia. Nós não queríamos outra coisa senão paz, sossego, vida calma do povo, trabalho honesto no Brasil
e levantar a nação, né? E fazer com que todos os direitos de cidadania fossem respeitados e a nossa Constituição fosse realmente a norma para todos os julgamentos que estavam sendo feitos. Quando me avisaram na minha casa que ele estava morto, então eu telefonei de imediato para Brasília e lá tinha o coronel, como é que ele chamava, que era secretário da Casa Civil, o coronel Cerebérrimo, em todo caso ele é Cerebérrimo. Eu telefonei para ele dizendo: mataram um jornalista de grande responsabilidade e de grande capacidade e de uma estima sem igual em São Paulo. Ele chama Vlado Herzog e é judeu. Aí a resposta dela foi um murro na mesa dizendo: então a linha dura nos traiu. Então a linha dura nos traiu. E foi a resposta que já tinha ouvido 3 ou 4 vezes da parte da mesma pessoa em outras circunstâncias. É claro que eu sentia medo toda vez que eu saía. Toda vez que eu saía, eu dizia para as pessoas, ou em casa, ou no lugar onde eu estava, eu dizia: olha, eu vou sair nesta hora, vocês telefonam para tal lugar. Se eu não chegar dentro de meia hora, 1 hora ou 2 horas, conforme o lugar, e vocês me procurem e procurem junto aos militares. Um coronel do Exército me contou, antes de morrer, muito antes de morrer, ele era médico, ele me contou que prepararam uma vez um acidente no Rio para eu morrer num acidente. Exemplo de coragem e determinação, Dom Paulo Evaristo Arnes é prova viva de que o tempo é aliado da fé. A terceira idade significa para mim o amadurecimento definitivo para a felicidade. E a gente poder realmente chegar a uma visão do que é Deus e do que é ser amado sem sofrer nesse amor, sem sofrer no amor, mas pelo amor chegar a uma perfeição. Isto é a terceira idade prepara, e a terceira idade deve sempre ter como um objetivo dentro de si: eu tenho que fazer o bem aos outros para que os outros façam o mesmo bem a mim e nós sermos uma família humana. Dom Paulo Evaristo Arnes é mesmo um exemplo para todos os brasileiros, jovens, idosos, ricos, pobres. Através da vida e das posições assumidas por este homem ao longo de toda a sua história, é possível perceber seu permanente respeito ao ser humano, mesmo em tempos em que sua posição ética causava problemas com as autoridades. Esta coerência e integridade são cada vez mais raras nos dias de hoje. Daqui a pouco tem mais Idade em Ação. No próximo bloco, as dicas de saúde do Dr. Renato Maia e vamos ver uma receita preparada pela equipe do SESI de São Paulo com uma das frutas mais nutritivas e deliciosas que se tem notícia. Até já! O Estatuto do Idoso assegura aos maiores de 60 anos prioridade na tramitação dos processos judiciais em qualquer instância em que se encontrem.